as coisas ficam menos claras para nós esse ano. Estão menos claras, né? Mais confusas. Para uns mais, para outros menos, depende do autoconhecimento. E Leão, quando o Leão entra, o objetivo dele é trazer clareza na nossa vida, tá? Trazer clareza naquilo que nós precisamos colocar energia, o olho, ficar de olho, dar energia para aquilo, né? Por isso que eu falei do trabalho que nós estamos fazendo, vamos começar a fazer de Leão. É isso, ver aonde você precisa colocar a sua energia, que provavelmente não é no mesmo lugar que eu preciso que o outro precisa, tá? Então, uma coisa é certa. Quem é de Leão, ou seja, tem o signo de Leão, nasceu com o Sol em Leão, precisa ou ganha energia, traz energia para a sua vida, traz luz, traz clareza, traz alegria, são assuntos leoninos, prazer, autoconfiança, autoestima, né? É uma energia muito firme, né? Leão tem uma energia, a gente chama fixa, né? Dentro da astrologia. Então, ele veio fixar algo, né? Então, essa energia, quem é de Leão vai brilhar, vai ter energia abundante, infinita, porque tem o Sol é energia infinita na astrologia, né? Para nós. Quando estiver olhando para a sua criação, aquilo que ele cria. Pode ser filhos, pode ser uma empresa, pode ser um trabalho que tenha saído dele, que ele tenha tido a ideia, ele criou aquilo. Tem gente. Então, o Leão, ele trabalha muito assim, né? Por isso que ele é um líder inato, né? Ele já nasceu assim, né? Vem ele que ele quer brilhar e levar o seu brilho para os outros, que aí é um assunto do seu oposto aquariano. Mas eu não posso falar de Leão sem falar em Aquário. Leão e Aquário são oposições complementares. Sempre quando eu falo num signo, não posso cortar o outro, porque é como se eu me cortasse ao meio, cortasse a pessoa ao meio, tá? Porque um equilibra o outro. Então, o Leão, ele vai se autoconhecer naquilo que ele brilha. Ele vai ter mais consciência da sua liderança, né? E vai, ter maior proteção, tá? Externa. Ele vai começar, quanto mais consciência ele tem, tá? Do que ele expressa, porque é o signo da expressão diferenciada de cada um, do jeitão diferente, da personalidade. Então, quanto mais ele tem consciência que ele é assim ou assado, não importa se gostem, não gostem dele, mais ele brilha, porque é uma energia que se sustenta em si mesma. Por isso que ela precisa estar centrada aqui, né? Não, aí é um leão, é uma energia leonina desequilibrada, quando só depende do reconhecimento do outro, só depende do aplauso do outro, só depende do elogio do outro. Aí é um leão que não se sustenta em si mesmo. Como que ele vai dar luz se ele não consegue suprir a sua luz? A sua luz
é a sua energia, né? Ele é autoconfiante, ele é autogerador, ele é líder dele próprio, tá? Então, quando acontece esse desequilíbrio, aí nós estamos falando da Lua em Leão, né? Então, essa é a diferença do Sol em Leão e da Lua em Leão. O Sol em Leão, vamos falar de pessoas, né? Que eu acho que vocês gostam bastante. O Sol em Leão, ele tem ele tem uma energia mais nobre, assim, é uma coisa que tu sente na pessoa. Ela é nobre, né? Ela tem uma coisa, né? Claro que depende muito de toda a energia conjunta do mapa, né? De outros signos, outros planetas, enfim. Mas ele traz isso dentro dele, né? Aí uma lua em Leão, ele já depende mais do outro para estar bem, entendeu, gente? Principalmente do elogio, né? Do aplauso, da atenção, porque o Leão é uma energia de brilho, de luz. E quando nós falamos luz, brilho, nós estamos falando atenção, o olhar nele, tá? Então, o Leão, ele veio fazer isso aqui, ó. Ele veio olhar para ele, primeiro, né? Não ficar dependendo de quem olhe para ele, né? Então, ele tem isso em potencial, inclusive para ajudar os outros a fazerem isso. Onde tem Leão no seu mapa, né? Serve isso que eu estou falando, tá, gente? Ele veio criar algo, tá? Então, se ele ficar esperando que as coisas vão vir para ele, aí a coisa pega, tá? Porque ele precisa criar a ação, né? Por isso que é criação, tá? Leão, ele se liberta de Câncer. Sempre o signo anterior, gente, do zodíaco, bem simplificada a astrologia, é uma sombra para nós, né? Ou vamos dizer assim, é um desafio para aquele signo posterior. Então, Leão é um signo, é uma energia. Todos os signos de fogo são independentes, ou vieram ser independentes. Áries é uma independência que vem antes de Leão, é uma independência meio cega, né? Ele vai fazendo, ele vai agindo, não quer nem saber. Por isso que a gente fala que vai passando por cima de todo mundo. Mas ele consegue, tem que conseguir, põe a cabeça, quebra a cabeça e tal, papapá, mas é isso, ele não tem consciência, ele não sabe direito, ele quer ser o primeiro, né? Tá? Leão já é diferente. Ele vai se movimentar se ele cria a ação, entende? Áries, ele vai se movimentar se ele é desafiado, né? Se o outro vem e diz para ele, duvido que tu faça. Ou alguém insinua para ele que ele não vai conseguir aquilo. Então, é a competitividade, ele é movido muito pela competitividade. Leão é diferente. Leão vai se movimentar com consciência. Ele só vai sair do lugar se ele souber que ali ele vai poder criar o que ele quer criar, né? E ele vai ter um reconhecimento com aquilo. Tá? Então, o buraco é mais embaixo. Vamos dizer, a energia, por isso que ele precisa ter uma autoconfiança primeiro, e aí desenvolve com Áries, né? Tá? E saber que a energia dele, ele vem do coração, né? Porque o Leão, essa energia, essa expressão, ela vem muito daquilo que ele ama, né? Então, por isso que ali a casa 5 no mapa, que é a casa de Leão, né? Que Leão rege, mas que pode no seu mapa estar ali estar qualquer signo, é a casa dos dons e talentos que nós temos, que nós criamos
a partir daquela energia, tá? Então, aquilo ali precisa ter prazer. Ele não costuma criar ação se ele não for motivado pelo prazer de doar algo, entenderam? Se ele não for motivado por aquilo que ele é líder, por aquilo que ele lidera, tá? Então, o coração ele é muito importante, ele precisa estar envolvido nos movimentos leoninos, tá bom? Então, fica bem claro isso para vocês. E aonde tem leão no seu mapa, tá? Legal? Vamos adiante? O Sol